glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu queria compartilhar algo com vocês. Abra lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando. Estamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. Por incrível que pareça, muito cristão não sabe o que é o reino de Deus. Mas a ordem bíblica é que uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, ele tem que buscar o reino de Deus e a justiça que provém do reino de Deus. E aí, como é que você vai buscar uma coisa que você não conhece, que você não sabe o que é? Então, eu tenho falado aqui que antes de nós construirmos para você uma visão clara do que é o reino de Deus, nós muitas vezes temos que desconstruir. Nós temos que dizer para você o que não é o reino de Deus. Por quê? Porque nós fomos muitas vezes ensinados erradamente. Então a pessoa pensa que estar na igreja, ele faz parte do reino de Deus. A pessoa pensa que ele dá o dízimo, ele faz parte do reino de Deus. Ele pensa que porque ele tem algum papel de liderança dentro da igreja, ele é alguém que faz parte do reino de Deus. Porque ele tem uma Bíblia, ele ora, lê a Bíblia. Então ele faz parte do reino de Deus. E não é verdade. Isso não é uma absoluta verdade. Na verdade, é exatamente o contrário. O que nós temos visto, para nossa vergonha, é que as piores pessoas que nós temos visto na atualidade são esses que usam a Bíblia e que se dizem cristãos, e que se dizem pastores, e que se dizem homens e mulheres de Deus, e usam isso como um mecanismo de abertura para acessar a vida das pessoas e manipulá-las, manipular a fé delas. Então, você tem que ser esperto. Você tem que ser esperta. Você tem que enxergar manipulador de longe. Você tem que perceber, ficar atento. Por isso que quando alguém vem aqui na igreja e fala assim, não, eu estou conhecendo, eu fico feliz. Eu acho legal. Eu não sou muito assim, seguro com alguém que chega, já chegou, já estou aqui, já, né? Não, você tem que analisar, você tem que olhar onde você está colocando os seus pés, onde você amarra o seu burro. Vocês entendem esse termo, né? Amarrar o burro, né? Você tem que ficar atento, porque nós estamos vivendo dias, como Jesus disse, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Você nunca leu Mateus 24? Mateus 24, Jesus faz uma explicação para nos alertar. E ele diz, tomem cuidado com os falsos profetas, porque nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Nós estamos ou não estamos vivendo os últimos dias? Nós estamos. E ele diz assim ainda, e virão muitos falsos profetas em meu nome. E muitos dirão, eu sou o Cristo. Você sabe que muito tempo eu me perguntei isso. Como que alguém pode vir em nome de Cristo e ao mesmo tempo dizer que é o Cristo? Não é meio confuso isso? Mas quando você entende o que significa Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Significa alguém que foi separado por Deus e que tem poder e que tem autoridade. Então muitos virão em meu nome, quer dizer, vão usar o nome de Cristo, mas eles vão dizer que eles são os ungidos de Deus, e que eles é que têm autoridade, e que eles é que falam, vem aqui receber a bênção do homem de Deus, vem aqui receber a unção. Irmãos, eu já vi gente vendendo unção. Se você me der X valor, eu te abençoo, eu te unjo. E alguns são um pouco mais discretos, eles vão usar, escute irmãos, isso que eu estou falando são denúncias, para que você acorde, porque o nosso negócio é com Deus e com Cristo, e não com essas coisas. E só existe falso profeta, porque tem quem os ouve, porque se o negócio deles não desse certo, eles mudariam de profissão. Vocês entendem? Então assim, nós precisamos saber o que é o reino de Deus, porque
Jesus falou isso dos religiosos. Ele disse: vocês são filhos do diabo e não de Deus. Por quê? Porque vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam as pessoas entrarem. Portanto, ser enganado por um falso profeta, ou se colocar debaixo de uma falsa religião, ou de um sistema religioso, pode e tem o potencial, sim, de te privar da comunhão com Deus. E aí você acha que você está vivendo o reino de Deus, e você não está. Você acha que você está andando com Cristo e não está. Então, quando alguém diz: eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, vem aqui receber a minha bênção, a minha unção, minha aquilo outro, e principalmente quando é a troco de dinheiro, sai fora disso, porque senão você vai perder a sua oportunidade de conhecer o verdadeiro ungido, que é Jesus. Quando alguém fala assim, ó, vem cá que eu vou... Esses dias uma pessoa me falou: pastor, eu fui numa igreja que o pastor disse que quem não desse oferta, ele não daria palavra. Ele não daria a profecia. E nessa igreja, aquele que não é dizimista, não pode frequentar o culto de profecia. Porque a palavra de conhecimento, a profecia só iria vir para quem desse o dinheiro. Irmãos, não precisa nem ser esperto para saber que isso é charlatanismo. Não precisa ser muito esperto. Só que a igreja tem gente. Então, você precisa tomar muito cuidado. Porque a Bíblia diz assim, que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. O único que pode nos conectar com Deus é Jesus. E sem Ele, você pode orar, pode jejuar, você pode se encher de profeta aí, mas você nunca vai ter o verdadeiro profeta, que é Jesus. E aí, a sua vida espiritual vai ser uma decadência. Você se tornará um ser humano muito ruim, muito complicado. Você vai achar que você é melhor do que as pessoas. Você vai achar que porque você frequenta uma igreja, ora, lê a Bíblia, dá o dízimo, você é alguém mais especial que as demais pessoas. E isso daí já precipita a soberba. E a soberba foi o principal sentimento no coração de Lúcifer. Não se parece nada com Jesus. O Jesus da Bíblia, ele é manso e humilde de coração. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e aí encontrarão descanso para a vossa alma. Então o verdadeiro descanso está no fato de você conhecer a Cristo. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Então o que diz João capítulo 1? Vamos ler? João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou ler novamente. No princípio era o verbo. Algumas traduções aí deve estar a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida, ele era a vida, e a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nesta manhã, por meio da sua palavra, que sejamos edificados, que sejamos ensinados, que sejamos inspirados a amar ao Senhor e a andar contigo de verdade, não de aparência, que possamos ser transformados pelo Senhor e não moldados pela religião. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos entender, que nos levará a ter um relacionamento genuíno contigo, e que assim seja, para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Então, por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque
você precisa construir um relacionamento com Deus. É com Deus que você tem que ter um relacionamento. Eu não estou dizendo que a igreja que é essa comunidade que se reúne em torno de Cristo, em nome do Senhor. Eu não estou dizendo que nós não somos participantes do reino de Deus. Nós somos. Mas para você ter o reino de Deus, você precisa ter o rei, que é o Senhor desse reino. Então, se você não tem a Cristo como a sua... Eu não digo nem você sentir a presença de Cristo. Eu digo você ter uma relação, um relacionamento com Ele. Se você não tiver, você pode frequentar a igreja, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode jejuar, você continuará sendo a mesma pessoa de antes. E não adianta você fazer força para você se transformar, porque o máximo que você vai ter é uma pequena mudança pelo seu esforço. Porque transformação somente Cristo pode fazer. Somente Ele pode tirar de nós o coração de pedra e dar um coração de carne. Na nossa essência, nós somos naturais, nós somos carnais, nós somos caídos. Nós somos egoístas, somos ciumentos, somos arrogantes, somos soberbos, somos tudo que de ruim não vem de Deus, pode ter certeza que vem da gente mesmo. A Bíblia diz que vem do coração do homem. Então nós somos maus na nossa natureza. Então, você só pode dar o que você tem. Por que a humanidade está assim? Porque a humanidade está dando o que ela tem. Você só pode dar maldade, porque é o que você tem. Talvez você nem queira. Tem hora que você olha no espelho e você pensa, meu Deus, como eu sou difícil. Quem já disse isso alguma vez? Nossa, como eu sou difícil. Tem hora que nem eu me aguento. Só que não tem como você se mudar, né? Quando você não aguenta uma pessoa, você se muda. Os incomodados que se mudem. Como é que você se muda? Não tem, você tem que se aturar. Mas tem hora que nem a gente se suporta. Tem coisa que você fala que você se arrepende profundamente do que você falou. Tem coisa que você faz que você fica até com vergonha. Isso é nosso, é humano. Tem coisa que a gente pensa que só Deus sabe, né? Graças a Deus que Deus não é fofoqueiro. Se Deus contasse as coisas que a gente pensa muitas vezes, então a gente tem vergonha do que a gente pensa, fala e faz. Só que a gente, por mais vergonha que a gente não consegue mudar. Quando vê, a gente está fazendo de novo. E a Bíblia diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a libertação? A libertação é a libertação de você mesmo. É você ficar livre de você mesmo. Nós temos a capacidade de estragar tudo que Deus faz. Eu vou te falar, você deve ter perdido amigos porque você deu mancada. Você deve ter perdido o emprego porque você deu mancada. E aí a gente no domingo seguinte está lá, pastor, ora por mim porque eu preciso de um emprego. E aí a gente pensa, mas você está pedindo para Deus, para quê? Sendo que você vai estragar tudo. Nós somos muito bons em estragar com tudo. Isso é próprio do ser humano. Nós temos essa capacidade de estragar tudo que Deus está fazendo. E eu vou te falar, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, nós estaríamos na lona. Você não estaria mais com o seu casamento, não estaria mais com a sua família, com o seu filho, com o seu trabalho. Por quê? Porque nós somos muito bons em estragar com tudo. Mas o único que pode nos ajudar a consertar as coisas é Jesus. Porque não é um conserto de ações práticas, é um conserto interior. Porque você só está fazendo o que é próprio de você. Não adianta você tentar mudar as atitudes, você tem que mudar o coração. E é por isso que a Bíblia diz que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne, e aí guardaríamos os seus mandamentos. Ora, pastor, quais são os mandamentos do reino de Deus? É muito simples, amor. Amar a Deus sobre tudo e amar as pessoas como a nós mesmos. É simples. Só que não significa que seja fácil. Porque amar quando alguém faz o que te agrada é fácil.
Mas como que você ama o seu inimigo? Como que você ora por quem te persegue? Como que você vai abençoar e querer o bem de alguém que não quer o seu bem? Só se você estiver livre do seu eu, livre do seu ego. Por isso que Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a cruz não pode ser meu discípulo. Não pode significa não conseguirá ser meu discípulo. Quem não aprender a renunciar a tudo quanto tem, não vai conseguir seguir Jesus. Por mais que você queira, você não vai conseguir. Por quê? Porque o caminho de Jesus é estreito. O caminho de Jesus é apertado. É o caminho do pedir perdão mesmo quando está certo. Hoje eu vou escandalizar vocês. Vocês vão comer a comida hoje pensando no que eu estou falando. Espero, né? Em nome de Jesus. Mas é assim, é aquela coisa do... Eu acho que não existe nada que eu possa falar aqui que você não entenda. Você se conhece, você sabe muito bem as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Só fazer algumas perguntinhas para você aqui. Quer ver um exemplo? De 0 a 10, que nota que você dá para o seu casamento hoje? Não precisa responder não, é isso aí, fica aí. De 0 a 10, que nota você dá para a sua vida profissional? Para a sua vida financeira? De 0 a 10, que nota você dá para o seu estado emocional? Você é alguém equilibrado ou desequilibrado? Você é alguém que as pessoas que estão perto ficam felizes ou ficam preocupadas? Fala, meu Deus, fulano não está bem. Ah, pastor, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Então você é um ser humano normal, porque todo mundo é assim. Agora eu estou falando de algo sobrenatural, de ser participante do reino de Deus, e não ser frequentador de igreja. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Não é você que se muda, é Deus quem muda você. Porque nós não temos o poder de nos mudarmos, é Ele que nos muda. Então a religião é perigosa, porque a religião, ela vai colocar um terninho, uma gravata em você, e pôr uma Bíblia debaixo do seu braço, e falar, a paz do Senhor, agora você é irmão, né? A religião, ela só quer moldar você do lado de fora. Se você entrar na equação, se você guardar os preceitos da religião, se você fizer tudo que manda o figurino, então agora você é um homem de Deus, e não é verdade. E é esse o problema da religião. E Jesus falou isso lá atrás. Ele disse para os fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês vestem roupas compridas e brancas para parecerem santos, mas vocês na verdade são sepulcros caiados. Você já imaginou? O que é um sepulcro? Um túmulo. Por fora está tudo branquinho, pintado de cal, mas por dentro está cheio de morte e de imundícia. Jesus disse, vocês são falsos. Por fora vocês são uma coisa e por dentro vocês são outra. Vocês acham que vocês me enganam? A mim não, vocês não me enganam. Você entende? Então a religião faz isso. Jesus não, Ele nos muda de dentro para fora. E é Ele quem nos muda. Só que tem um segredo, irmão. Você quer ser um marido melhor? Você quer ser uma esposa melhor? Você quer ser um funcionário melhor? Você quer ser um filho, um pai melhor? Uma mãe melhor? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa contribuir com Deus. Ué, pastor, o senhor falou que é Deus que muda? Só que Deus não muda quem não quer ser mudado. Então, pelo amor de Deus, para de ficar vindo à igreja com a impressão de que, eu fui para o culto, está tudo certo. Não está tudo certo, está tudo errado. Porque eu sei que vocês, desculpa os visitantes, sei que vocês não queriam vir no culto para ouvir esse tipo de palavra, né? Mas é o que tem para hoje. Então, irmãos, você precisa entender que você tem que reconhecer. Outro dia conversando com o Anderson, né? O Anderson falou assim, pastor, o senhor disse uma coisa que me marcou muito. O senhor disse assim, eu já vi
um morto ressuscitar, voltar dos mortos. E Deus tem poder para fazer isso. Só que o Senhor disse assim: mas o Senhor nunca viu Deus mudar alguém que não quer ser mudado. E eu falei, falei mesmo. Ele falou, isso me marcou. E essa é a mais pura verdade. Deus, ele pode até trazer o morto à vida, mas ele nunca vai obrigar você a uma coisa que você não quer. Se você quer ser uma pessoa problemática, vá feliz da vida, que você vai ser problemático pro resto da vida. Ah, mas minha mãe está orando por mim. O máximo que Deus vai fazer orando através da oração da sua mãe é de vez em quando te dar uns toques. Tipo assim, olha aí eu ia falar uma besteira aqui, as bobagens que você está fazendo. Olha aí, sabe aqueles momentos de lucidez que a gente tem? Que a gente para e se conscientiza e fala, nossa, olha o que eu estou fazendo, é verdade. Isso é Deus. É Deus mostrando para a gente. Vocês entendem? Só que aí, o que você vai fazer com isso? Isso tem que produzir em você uma profunda conscientização de que você precisa mudar para que a sua vida mude. E aí você, nessa hora que você vai para Deus e diz, tá bom Deus, eu quero mudar, só que agora eu descobri uma coisa, eu não consigo. O Senhor me ajuda? E é nessa hora que Jesus diz, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, é nessa hora que você vai até o Senhor e fala, me ajuda. Olha, eu não sei resolver isso, me dá sabedoria. Porque antigamente eu saía chutando, quebrando tudo, e eu já percebi que isso não funciona, não dá certo. Eu estou arrebentando com a minha vida. Então, Senhor, me dá a sabedoria que eu preciso. Você percebe que é mais difícil? O caminho é estreito. A porta é estreita. É o caminho da dependência de Jesus. É nessa hora que você está negando a si mesmo. Negar a si mesmo não é um se anular. Negar a si mesmo não é você negar o que você pensa, o que você entende, o que você sente. Não. Negar a si mesmo é você conscientemente perceber o que está errado em você e você contribuir com Deus dizendo, é verdade Deus, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Quem está entendendo, diga amém. Estamos todo mundo no mesmo barco, não tem um bom aqui, nem eu. Não tem um bom. Sem Jesus nós estamos fritos. Sem Jesus você vai arrebentar com coisas lindas que Deus queria fazer na sua vida. Você vai estragar com coisas especiais que Deus ia fazer na sua vida. Então, em nome de Jesus, sabendo que Deus quer te mudar e que essa mudança depende da sua colaboração, e você colabora indo até Deus e dizendo, o Senhor está certo, eu estou errado, então faça isso. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com o que o senhor leu aqui em João 1? Quando a Bíblia diz que no princípio era o verbo, a palavra verbo aqui significa palavra, ou no original logos, né? Que significa de uma maneira literal palavra. Então, está dizendo que no princípio da criação, antes de tudo, Jesus já era, porque a palavra é Jesus. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então tem a ver com Jesus. Então Jesus, aqui está dizendo que no princípio ele era a palavra, ele estava com Deus, e Jesus é Deus. Então é Jesus, ele é Deus personificado. Então diga comigo, Jesus é uma pessoa. Então a Bíblia diz, irmãos, que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém o conhece. Jesus mesmo declarou, ninguém conhece a Deus, senão aquele que veio de Deus. Ele estava dizendo dele mesmo. Ele disse, eu sei quem é Deus. E Deus é muito diferente do que a religião ensina. Deus é um pai amoroso. Deus cuida dos seus filhos. Ele dá de comer até para os pássaros, não vai dar para você? Você anda preocupado à toa. Você anda ansioso à toa. O que você precisa é buscar o reino de Deus e a justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Então pare de ficar buscando as demais coisas, porque as demais coisas são consequências de você buscar o reino de Deus. Então, Ele é um pai amoroso, que Ele cuida, ama, protege os seus filhos.
Ele dá de comer, Ele sustenta, Ele faz o sol nascer para justos e injustos. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Então Jesus, como Deus em carne, Ele tomou uma forma, Ele se personificou. Na verdade, Jesus, Ele é a imagem visível do Deus invisível, porque ninguém nunca viu a Deus. E se alguém quer conhecer como Deus é só você olhar para Jesus. Então Jesus é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa perfeita. Jesus é o homem perfeito, Ele é o ser humano perfeito. Alguém que faz parte de uma estirpe única, por isso que a Bíblia diz que Ele é o unigênito de Deus. Ele foi o único gerado. Então deixa eu te explicar mais um segredo espiritual aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Se você tem algum marceneiro aqui, alguém que trabalha que pinta, faz quadro, cria alguma coisa, alguém aqui já criou alguma coisa, já desenhou, já fez alguma coisa assim? Eu, quando era menor, eu gostava muito de pintar. Hoje eu perdi esse talento, né? Mas eu gosto muito de consertar as coisas, né? Eu pego uma coisa quebrada, eu vou lá e tento consertar. Mas alguém aqui já criou alguma coisa? Já fez algum móvel? Já desenhou alguma coisa? Então olha só, vamos falar de um quadro para você entender. Imagine que você seja um pintor e você pinte um quadro. Aquele quadro, ele se tornou o quê? A sua criação, certo? Aquele quadro não é você, mas ele tem bastante característica sua, porque você foi o pintor, certo? Então você criou aquele quadro. É diferente de você ter um filho. Quando você tem um filho, ele não é sua criação, ele foi gerado de você. Então automaticamente ele nasce com a sua natureza, com o seu DNA, com as suas qualidades e características. Então você percebe a diferença do que Deus criou e do que Deus gerou? Jesus é gerado de Deus. Ele foi feito carne e osso para personificar, ou seja, se transformar em uma pessoa, para que a gente pudesse ter uma referência. Portanto, irmão, no reino de Deus, a nossa única referência é Jesus. Nós não seguimos a homens, nós seguimos a Cristo, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. E é nesse processo de seguir e andar com Jesus que você é transformado. Quando você olha para Jesus e percebe que Ele tem amor e você não tem, você começa agora a pedir para Ele que Ele dê o amor dEle para você. Quando você vê que Jesus perdoa e nós não conseguimos perdoar, caminhando com Ele nós aprendemos a perdoar como Ele perdoa. Isso que a Bíblia diz é que a vida do justo seria andar pela fé. Viver pela fé significa andar confiando em Jesus e não em si mesmo. Viver a vida cristã pela fé significa que eu não sei caminhar e viver a vida, mas Jesus sabe, porque Ele é perfeito. Ele é totalmente Deus, mas Ele também é totalmente ser humano. E Ele entende o que eu sinto, Ele vai me ensinar. Então é com Ele que você aprende. Se você não aprender com Ele, você não vai aprender com ninguém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então é olhando para Jesus que nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Esse é o Evangelho. O Evangelho do reino de Deus, ele tira você do centro e coloca Jesus no centro. A religião, ela tira Jesus do centro e coloca você no centro de novo. Venha, porque você vai ser abençoado. Venha, porque Deus vai restaurar você. Venha, porque Deus vai te dar isso, te dar aquilo. Ué, então agora Deus virou empregado. Ele tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro para mim. É muito diferente que no reino de Deus, nós nos achegamos a Jesus dizendo: Senhor, me ensina como eu devo viver a vida. E que seja feita a sua vontade, não a minha. Vocês percebem a diferença? Então viver debaixo da religião, e entenda,
Você pode frequentar o culto todo domingo e ainda estar vivendo uma religião. Você pode, inclusive, frequentar esse culto aqui e falar, nossa, mas o pastor lá, ele não gosta de religião, ele fala do reino, ele explica. Mesmo assim, eu não mudo? Exatamente, essa é a coisa linda do Evangelho. Porque se Cristo te libertar, você é livre. E se Ele não te libertar, você continua escravo das suas emoções, das suas qualidades adâmicas, vamos dizer assim. Porque quem é nascido da carne, diz a Bíblia, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Então, em outras palavras, o que eu estou te dizendo? O verbo de Deus, que é Jesus, é a nossa referência. E nós temos que aprender a nos relacionar com Jesus como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, não é uma força, Ele é uma pessoa. E como toda pessoa tem uma personalidade. Qual é a personalidade de Jesus? Jesus, a definição de personalidade é essa: alguém que pensa, alguém que sente. Jesus tem sentimentos. Alguém que fala, alguém que escuta, alguém que consegue compreender e tomar decisões. Jesus é uma pessoa. Então, quando eu me relaciono com Ele, Ele vai me dizer o que Ele pensa, o que Ele sente, o que lhe agrada, o que não lhe agrada. Ele vai me ensinar como tomar decisões, como andar, porque esse é o propósito de Deus, que Jesus se torne tudo em todos. Esse é o alvo. Porque chegará o tempo que não existirá mais nada, somente o reino de Deus. E no reino de Deus só existe um rei, e o nome dele é Jesus. Então que ele comece a reinar a nossa vida agora. Mas sabe qual é a coisa mais louca? É que quando você anda com Jesus, antigamente, antes de eu me converter, eu pensava assim, se eu virar crente, vai ser mó loucura, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que fazer um monte de coisa que crente faz, eu não sei se eu dou para esse negócio não. E eu tinha uma visão muito errada, eu pensava que eu iria me escravizar, que eu ia ficar preso. Mas depois que eu tive uma experiência pessoal, eu percebi uma leveza muito grande, uma paz muito grande, uma sensação de liberdade muito grande. É como se você encontrasse a sua razão existencial, como se você descobrisse por que você existe. Você quer coisa melhor na vida do que você descobrir por que você está vivo? Qual que é o seu propósito de vida? Por que você está respirando nessa terra? Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Agora, por que a humanidade está doente? A humanidade está doente porque a humanidade, ela não tem essa resposta. Por que nós existimos? E aí a humanidade vive buscando felicidade onde não está, resposta onde não tem. Eu me lembro quando, não vai escandalizar não, tá, irmãos? Antes de eu me converter, eu gostava muito de jogar futebol e arrumar confusão. Então eu arrumava muita confusão jogando bola. Hoje eu não jogo nada, mas antigamente eu jogava um pouquinho. E eu deixava as pessoas muito irritadas, porque elas não conseguiam pegar a bola de mim. E aí, já sabe, né? O que acontece, quem joga bola aí sabe o que acontece quando o cara quer dar um de habilidoso, né? Então era confusão direto. Essa era uma das coisas que eu fazia. A outra era curtir mulherada e fazer um monte de coisa errada. A outra era droga, porque não tinha como você curtir sem você estar chapado. Então eu tinha que estar muito louco. Aí agora eu tive uma experiência com Deus. Aí veio uma questão na minha cabeça, e agora? Como é que eu vou conciliar? Tipo assim, eu gostei desse negócio de Jesus, eu estou sentindo uma coisa muito boa, mas eu também gosto disso aqui. E aí eu fiquei naquele dilema, como é que eu faço agora? E aí eu me lembro que uma pessoa chegou para mim, não, e detalhe, ainda entrei numa igreja que era problemática, que a metade dos jovens lá usavam drogas, a outra metade saía com as irmãzinhas da igreja, e aí eu cheguei lá querendo uma vida santa, e os caras, mano, vamos num esquema assim, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar? Como é que é esse esquema?
E eu ficava assim aterrorizado, eu falava, nossa, é desse jeito? Eu falei, cara, se for assim eu vou para voltar para a vida de antes, eu não quero isso. E eu ficava me perguntando, como é que eu vou conseguir? Porque eu não tinha apoio, não tinha nada que pudesse me ajudar, a não ser Jesus. E eu me lembro que eu fui conversar com uma irmã que me pregou o evangelho, e eu falei assim, irmã, não sei como vai ser não, eu quero Jesus, mas não sei se eu vou conseguir não. Ela disse para mim, não é você que consegue, o seu trabalho não é tentar, o seu trabalho é se render. Eu falei, como assim se render? Ela falou, tipo, pula no rio e deixa a correnteza te levar. A sua parte é pular, mas é a correnteza que te leva. Só vai. Eu falei, não, mas não estou entendendo. Na igreja tem muita coisa errada. E tem, né, irmãos? Vocês sabem que tem. Aí, eu me lembro que ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, você gosta de peixe? Eu falei, como assim? Não, comer peixe, você gosta? Eu gosto muito. Ela falou, então, quando você vai comer peixe, peixe tem espinho, você come com espinho e tudo ou você tira o espinho e come só o peixe? Eu falei, lógico que eu tiro o espinho, né? Ela falou, por que você não come com espinho? Eu falei, porque eu vou me engasgar, vai acontecer alguma coisa. Ela, pois bem, no reino de Deus é assim, na sua caminhada, você vai comer peixe e vai separar o espinho de lado, para você não ficar engasgado. Parece besta isso, né? Mas como me ajudou? Eu falei, então Jesus, me ensina a comer peixe sem espinho. Porque o negócio é complicado. Irmãos, diante de Deus, nunca um pastor falou para mim, você precisa parar de usar droga. Você precisa sair dessa vida de gandaia. Você precisa parar de arrumar confusão. Nunca, nenhum pastor falou isso para mim. Eu simplesmente tive uma experiência aqui dentro, que foi produzindo uma limpeza, uma transformação. Eu continuei gostando de jogar bola, só que eu já não tinha mais aquele apetite de ficar desafiando, é como se tivesse tirado aquele lado ruim de dentro de mim. É como se aquele lado de querer, vou falar a real, querer ver sangue, né? Tinha saído. Agora o meu negócio é, ou eu me divirto ou eu estou fora. Ou é gostoso ou não é, ou vai produzir, vai alimentar e nutrir a minha paz, ou então não. E aí aquela coisa foi mudando, a minha vida foi sendo transformada a cada dia. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa manhã. Deus tem uma transformação para você, e essa transformação só acontece em Jesus. Não é na religião, é em Cristo. E ela só acontece quando você diz amém para Deus. Se você não dizer amém para Deus, não tente, não pense. Viva feliz com a vida que você tem. Porque a Bíblia diz assim, aquele que é limpo, limpe-se ainda. E aquele que é sujo, continue sujo. Porque o reino de Deus está chegando. Em outras palavras, Deus não vai obrigar você a uma coisa que você não quer. Já pensou que coisa infeliz? Você ter que viver uma vida que você não quer, obrigado. E obrigado por Deus ainda. Quem que escapa da mão de Deus? Imagina isso. Imagine você ter que amar a Deus sem amá-lo. Você é obrigado a amar a Deus. Quem é que é casado? Imagine que a sua esposa ou seu marido dissesse assim para você, você é obrigado a me amar. Imagina, obrigado. Funciona isso? Ou é de coração ou não rola. Ou você ama ou não ama. Essa coisa de obrigado a amar é porque não tem amor. Então você acha que Deus ia obrigar você? É exatamente o contrário. Ele nos revela o seu amor em Cristo e nós é que escolhemos responder a este amor ou dizer não para Ele. E você acha que a transformação da nossa vida vai ser diferente? Então, irmãos, Ele é a imagem. Somente Jesus pode transformar. Somente Ele pode mudar. Tira da sua cabeça, eu vou na igreja A, na igreja B, porque lá eu vou mudar. Eu vi que ali está acontecendo milagre. Olha lá, o pastor é uma bênção. É isso. Cara, eu vou te falar. Não enxergue Jesus não, para você ver.
Demore para enxergar Jesus para você ver. Você vai se frustrar. Porque aqui, por exemplo, está cheio de gente imperfeita. O melhorzinho aqui não vale um. Vocês sabem disso, irmãos. Só você perguntar para o dono desse corpo aí. Pergunte para ele. E aí, irmão, que nota você daria para você? Seja honesto, que Deus sabe. Deus sabe o que ninguém sabe. Deus vê o que ninguém vê. Irmãos, não tem um que é aprovado. Nem por isso nós estamos nos reunindo em torno das nossas qualidades ou defeitos. Nós estamos reunidos em torno de Cristo. Porque segundo a Bíblia, aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo Jesus. E eu garanto para você, se você conheceu Jesus, você pode ainda ser alguém que não vale muita coisa. Mas se você conheceu Jesus de verdade, é só você olhar para trás e você vai perceber que você já melhorou muito. Você já mudou muito. Não mudou tanto quanto deveria, mas já mudou bastante. E se você continuar andando com Jesus, Ele vai completar essa obra que Ele começou. E é Ele que completa. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Eu vou continuar ela domingo que vem. Se você vier, né? Depois dessa, quem sabe você não vem. Depois que eu falei para os irmãos umas palavras meia dura aqui, a igreja deu uma esvaziada. Eu estou parecendo Jesus naquele discurso, né? Aí ele olhou para os discípulos e falou: vocês também não vão embora, não? Eu falei para os irmãos: vocês vão ter que me aguentar, porque eu não vou mudar o discurso. Eu quero viver com Jesus. Eu quero viver o reino. E como pastor, há mais de 15 anos, eu sei o que é religião. Eu já vivi dentro da religião. Eu sei o que ela produz em mim, produziu em mim como homem, como ser humano. E eu sei o que ela produz nas pessoas. Mas eu também sei o que é andar com Jesus. E eu sei o que Jesus faz com a gente. Nem você acredita na capacidade. Deixa eu concluir com isso aqui. Esses dias aconteceu uma coisa assim muito miraculosa comigo. Assim, sobrenatural, irmãos. Eu fiquei assim chapado. A Bianca foi fazer unha. E eu fiquei esperando. Você conhece algum homem que consegue ficar esperando a mulher fazer unha? Você conhece algum homem que a mulher está lá fazendo unha e fala: vai demorar só 1 horinha, amor. Ah, tá bom, eu espero. Aí demora 1, 2, 3, e você está lá assim, ó, feliz. Foi extraordinário. Eu senti uma paz, eu falei: nossa, eu fui liberto. Porque não é do homem isso. E nós estávamos conversando lá, e em um dado momento, a irmã que também é da igreja, a Renata, falou: pastor, as pessoas estão cada vez mais difíceis, né? Inclusive dentro das igrejas. Eu falei: irmã, e eu concordo com você. Ela falou assim: não, porque assim, por que as coisas são assim, né? Aí eu falei um pouquinho disso para ela. Eu falei: ó, a Renata não está aqui não, né? Tá não. Eu falei assim para ela: porque Deus não obriga a gente. Ou você contribui com Deus, ou você concorda com Deus, ou não tem mudança. Lembra Romanos 12? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, é aqui, ó. Você precisa mudar os seus pensamentos, transformai-vos. Precisa mudar a sua maneira de enxergar, de pensar, de ler a vida, as pessoas, as circunstâncias. Você precisa mudar. Porque se você não mudar a sua maneira de pensar, você nunca vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as pessoas, elas não querem mudança. Por quê? Porque mudar dói. Mudar dói. Mudar é reconhecer que está errado. Mudar fere o ego. É você ter que dizer: me desculpa, eu errei. Você está certo, eu estou errado. Seja para Deus ou seja para quem for. Então as pessoas relutam a mudança porque a mudança traz desconforto. Aí ela falou: mas como assim, pastor? Como assim? É Deus que nos muda ou somos nós? Como que eu sei se eu estou mudando? Aí eu falei para ela: é só você olhar para trás, ver como que você era e como você está hoje.
Ouça o feedback das pessoas. O que as pessoas mais próximas a você, que te amam, o que elas têm a dizer para você? Ela, tá, mas como que eu sei que eu estou dando a resposta certa que Deus espera? Aí eu dei um exemplo para ela, que eu acho que vai te ajudar bastante. Imagine uma pessoa fazendo um bolo. Quem aqui faz bolo sabe, né? Tem inúmeros ingredientes, você bate, mistura, e aí você põe a massa é mole, certo? Você põe a massa na forma. Você quer um bolo quadrado, você põe na forma quadrada. Você quer um bolo redondo, você põe na forma redonda. Ok. Então, não importa a forma que o bolo vai tomar. Você que escolhe. Porque enquanto a massa está mole, ela é flexível. Ela vai tomar a forma que você quiser. Aí eu falei para ela, o segredo é você ter um coração mole para Deus. Para que Deus molde você segundo o coração dele. Então você precisa ser flexível. Você precisa ser sensível. Sabe? Não relute com Deus. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas se sujeite a Deus. As pessoas fazem o contrário. Elas se sujeitam ao diabo e resistem a Deus. Você não vai ver poucos cristãos que não perdoam, que têm mágoa, que têm rancor, que têm ódio, que têm raiva. Quer dizer, ele sabe que esse não é o coração correto. E você pergunta, você ama Jesus? Amo. Jesus é o teu Senhor? É. Você é discípulo dele? Sou. E por que você não imita ele? Porque até pregado na cruz ele disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Por que você não consegue ser como seu Senhor? Porque nós somos uma massa dura. Nós somos uma massa inflexível. A gente é birrento, a gente briga, a gente nasceu de novo, mas a gente insiste em viver nos padrões do velho homem. E a gente vai estragando coisas lindas que Deus está fazendo. Falei, então irmã, seja flexível, seja mole. Sabe, Deus falou, se derreta na presença dEle. Aí ela falou, pastor, mas a gente não consegue ser assim, né? Eu falei, não, a gente não é tão flexível como deveria. Mas olha que interessante, as boleiras aqui da igreja vão concordar comigo. Às vezes você faz o bolo numa forma, e ela não está no tamanho certo, ou não está no modelo ainda que você quer. Aí eu já vi as irmãs colocando um negócio assim, o bolo num negócio que gira, e ela vai tirando umas farpas assim do bolo, sabe? Vai girando o bolo fica redondinho. Quem já viu isso? Pois é, se você quer tanto uma mudança e confia que Jesus pode fazer isso, e se sujeita a Ele, mas você é duro, então Deus não vai mudar a sua flexibilidade. Ele vai esperar o bolo ficar pronto e vai tirar umas farpas. E é nessa hora que as coisas começam a doer na nossa vida. Porque nós resistimos tanto a Deus, que Deus precisa passar facão na gente. Eu tenho certeza que algum de nós aqui, em algum momento, fomos muito duros a Deus diante de algo que a gente já sabia que estava errado, e aí o facão veio. Quem já sentiu isso aí na sua vida alguma vez? Pois é. Então, depende. Se eu não quero mudança, beleza, vou viver a minha vida nos meus padrões. Mas se eu quero a mudança que Deus tem para mim, eu tenho duas alternativas. Ou responder prontamente pelo quebrantamento, sendo flexível, ou endurecendo o meu coração e tomando pancada da vida. Porque Deus permite que assim aconteça também. Então, quando eu falei isso para ela, ela parece que fez assim, ó. Nossa, pastor, uau, Deus está te usando. Eu nunca tinha visto por esse lado. Eu falei, pois é, mas tem muito mais coisa. O negócio é caminhar com Jesus. Então eu quero desafiar você, que está aqui me ouvindo, a pegar essa palavra, colocar lá no mais profundo do seu coração e se desafiar a andar com Jesus. Ande com Jesus todos os dias. Você não sabe o que fazer? Pergunte para Ele. E quando Ele te falar alguma coisa, se derreta na presença dEle e fala, amém, Senhor. O Senhor sabe o que está falando, eu vou nisso. Agora, se você quiser endurecer, beleza. Tem formas mais difíceis de fazer a coisa. Mas Deus, Ele faz por amor. Porque segundo a Bíblia, Ele açoita o filho que ama e corrige aquele que Ele tem por filho. Então tem umas chicotadinhas de Deus assim que é para o nosso bem. Nunca é para o nosso mal. Porque Deus nunca nos dá coisas ruins. Ele sempre nos dá coisas boas. Amém?
Vamos orar, irmãos? Fique de pé, por favor. Aleluia. Eu quero que você ore aí onde você está, porque só você e Deus sabe quais são os seus desafios, as suas dificuldades, os seus dilemas, a parte do seu coração que precisa ser mudada, talvez nos seus relacionamentos, talvez na sua família, talvez até na sua relação com Deus. Ela não está como deveria porque você não está legal. Ore a Deus agora e fale com Ele. Carlão, toca um louvor para nós. Ore aí agora, fique na liberdade, se quiser se ajoelhar, se você quiser se sentar novamente, se quiser ajoelhar aqui na frente ou ficar em pé, não importa. Apenas ore e fale para Deus qual é a sua dificuldade. Fale para Ele: Senhor, eu preciso dessa mudança e eu sei que eu não consigo sozinho. Eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um filho melhor, mas eu não consigo, porque o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero é que eu acabo fazendo. Então, Senhor, me livra de mim mesmo, me livra da dureza do meu coração e me dá um coração igual ao teu. Ore aí onde você está agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Senhor.